Olá, professora! Olá, professor! Sejam bem-vindos ao Compreendendo o TDAH, o nosso canal de comunicação com a neurociência aplicada à educação. Hoje vamos falar de um tema interessante. Como eu posso adaptar as avaliações para os alunos com TDAH? Essa pergunta nos faz remeter à importância da neurociência aplicada à educação. É aí que ela irá nos ajudar a compreender melhor como funciona o cérebro do aluno com TDAH, como funcionam, os princípios que descrevem esses mecanismos de funcionamentos neurais, os funcionamentos do nosso cérebro. E como que isso se dá em relação aos fenômenos que a gente observa. Ou seja, quando eu estou triste, o que acontece no meu cérebro quando eu estou com esse comportamento de tristeza? Quando eu estou desmotivada, como que isso funciona no meu cérebro? Qual é a relação entre o meu choro sem motivo e o meu cérebro? Ou a minha desatenção e o meu funcionamento cerebral? É assim que a neurociência funciona. Ela vai estudando essas interações com a parte interna do nosso corpo, o nosso funcionamento cerebral, e a parte externa, que é o ambiente e as interações sociais. Pois bem, quando eu falo de adaptar avaliações para alunos com TDAH, eu não estou em momento algum querendo oferecer uma receita de bolo, até porque nenhum aluno é igual, muito menos o aluno com TDAH. Então, não é possível eu fazer uma lista para avaliações de aluno com TDAH, faça isso, 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 isso e aquilo. Não vai funcionar para todos os alunos. Então, mais uma vez, a gente volta à questão da avaliação formativa. Eu tenho que saber o que funciona para aquele determinado aluno. É um movimento particular, é um movimento que vai mostrar o individual do aluno, o singular do aluno, quando eu começo a pesquisar sobre ele. Mas isso não significa que eu não possa dar algumas dicas. Essas dicas são baseadas na neurociência aplicada à educação, são baseadas na minha formação de psicóloga, além de psicóloga, eu sou neuropsicóloga, e para quem não sabe, na minha formação de professora. Eu me formei em magistério, graduei em matemática e pós-graduei em estatística. Então, eu dei aula há muito tempo. A primeira vez que eu lecionei foi em 1996. E se somados esses anos em que trabalho como psicóloga escolar dentro de uma escola desse município onde atuo, que é São Gonçalo do Rio Abaixo, tem mais de 20 anos de sala de aula. Então, tenho uma experiência com avaliação de alunos do ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, EJA. Então, é mais ou menos dessa experiência colhida no decorrer desses 20 anos, entrelaçados com a educação, a psicologia e a neurociência, que eu venho aqui dar algumas dicas, sugestões. Não vai funcionar todas para todos os alunos na mesma medida, o que não significa que você, professora e professor, não possam tentar algumas delas, tá certo? Vamos começar. Primeiro, a neurociência já consegue nos dizer que o quadro de TDAH é um quadro persistente, é um quadro que traz prejuízo ao sujeito que tem TDAH. Então, os prejuízos, eles estão relacionados a uma série de fatores que eu vou descrever aqui para vocês. Dentre eles, por exemplo, a regulação da atenção. Há uma dificuldade em selecionar entre aquilo que eu quero prestar atenção, que eu devo prestar atenção, e aquilo que eu devo descartar, que eu devo ignorar. Isso se chama dificuldade na atenção seletiva. Esse ponto faz com que nós, professores, possamos, na hora de elaborar a avaliação, ajudá-lo a selecionar em que ele deve prestar atenção e em que ele não deve prestar atenção. Gisele, como que eu faço isso? Um exemplo, quando eu elaboro uma avaliação com aquele tanto de questões na mesma folha, às vezes fazem até colunas, Que tanto. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 50, na mesma folha. O aluno vai lá em cima, lê a questão 1, depois ele volta na questão 2, depois ele volta na questão 3, depois ele vai de novo na questão 20.
é preciso que a gente esconda dele esses estímulos, para que ele foque na questão 1, depois ele foque na questão 2, depois ele foque na questão 3 e assim sucessivamente. As escolas que detêm maiores condições de arcar com os insumos para a produção das avaliações, né, folhas, impressões, xerox, essas escolas podem utilizar o recurso de uma questão por página, ou na mesma página questões com o mesmo raciocínio, para que você foque a atenção do aluno naquele assunto específico. Entretanto, se a escola não dispõe de tanto material didático-pedagógico para elaborar essas avaliações, é possível a gente recortar um pedaço de folha, cartolina, folha branca e tampar as questões, falar com o aluno assim, ó, você vai resolver a questão 1, depois que terminar a questão 1, você vai resolver a questão 2, você vai descer essa ficha de papel para olhar a questão 2 e assim sucessivamente. É um trabalho de psicoeducação em que você apresenta para o aluno a importância de ele olhar uma questão de cada vez. Isso também faz parte da avaliação formativa, é discutir com o aluno que ele é um participante do resultado daquela avaliação, que depende dele também, não só da elaboração, mas da execução da atividade. Outro ponto que a neurociência nos mostra de comprometimento com relação ao TDAH, a questão da impulsividade, do controle inibitório, da capacidade de você inibir determinado comportamento. Meninos que têm TDAH, adolescentes, crianças, eles têm a famosa frase, já sei, já sei, já sei. Eles têm uma tendência à antecipação, a complementar antes de escutar até o fim da história. Então, não lê toda a questão, não lê aquela palavra lá no final escrito, exceto. Então, ele vai só até a metade do texto e para de ler. O texto é muito longo, ele lê só até a metade e já começa a responder as questões. Como que a gente faz num caso desse? A sugestão é diminuir o tamanho dos textos, ou, se não for possível diminuir o tamanho do texto, fracionar, ou seja, eu ponho metade do texto aqui, as questões referentes a ele, depois a outra metade do texto e as questões conseguintes. Outro exemplo é quando eu pego esse enunciado que é muito grande, muito complexo, e coloco ele de um jeito mais simples, com uma pergunta mais clara, mais direta, quando eu não deixo lá no finzinho do enunciado a palavra exceto, ou se eu deixar lá no finzinho do enunciado a palavra exceto, eu grifo essa palavra, eu escrevo em negrito, tudo isso vai ajudar muito. Quando eu escolho para avaliação uma fonte mais simples, né? Eu escolho digitar com uma fonte Arial, uma fonte Calibre, que são as fontes que a gente chama não serigrafadas, que não tem aqueles tracinhos, né? Como na Times, aqueles rabinhos na letra. Eu economizo a atenção da criança, eu auxilio ela na hora da leitura, quando eu dou um espaço entre uma linha e outra, ou seja, quando eu utilizo espaçamento em meio. Eu dou mais possibilidades de a criança ter uma leitura fluente, de um adolescente ter uma leitura fluente. Já se sabe que adolescentes, crianças de até 12, 13 anos, a dificuldade da atenção, ela reverbera numa maior dificuldade de leitura. Então, se preocupar com esse espaçamento na hora que a gente redige uma avaliação vai ajudá-lo a ler melhor a avaliação, a compreender melhor o conteúdo da avaliação. Há alunos, inclusive, que demandam ler em voz alta para que eles compreendam melhor. Há uma disfunção, no caso do TDAH, na linguagem e na metalinguagem. Muitas vezes eles não sabem se expressar adequadamente, tanto na fala quanto na escrita. São alunos que dão aquelas respostas imensas e quando vê não disse nada, encheu linguiça. Ou na hora de falar, eles falam e não se fazem entender. Ou na hora de nomear, pega aquilo ali para mim, pega o fazedor de ponta, em vez de falar apontador. Então, essa metalinguagem, ela também fica muito comprometida. Eu podendo ajudar esse aluno, deixando ele fazer uma atividade avaliativa numa sala à parte,
ele vai poder ler em voz alta a prova, ele vai poder discutir com ele mesmo em voz alta, porque os alunos com TDAH, no geral, eles falam sozinhos enquanto estão resolvendo as avaliações. E com essa liberdade, ele vai ter uma condição melhor para fazer as atividades. Não é à toa que no Enem é previsto uma sala especial para o aluno com TDAH, dentre outras coisas, para que ele possa ler em voz alta, se assim ele quiser. Outra questão importante que a gente deve olhar, a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, ela é comprometida em sujeitos com TDAH. E o que é isso, flexibilidade cognitiva? É a capacidade que a gente detém de pensar de diferentes formas soluções para o mesmo problema. Às vezes eu resolvo um problema de um jeito e daquele jeito que eu resolvo não é possível resolver os demais problemas. Eu preciso pensar no plano B, eu preciso lidar com o imprevisto, eu preciso concatenar as minhas ideias para ter um novo funcionamento. E isso é muito difícil para o menino com TDAH. Na maioria das vezes ele faz só de um jeito, só de um jeito. Então você trabalha durante a aula perguntas de um jeito. Na hora da prova somente, é o único lugar que você pergunta completamente diferente. Você vai exigir dele um tempo muito maior, uma dificuldade muito grande para ele tentar entender esse novo jeito de pensar. Então, definitivamente, professor, professora, não é na prova que você vai cobrar dele uma flexibilização do raciocínio. Isso é para ser feito na sala de aula. Quando a gente usa isso na prova, a gente está usando a prova de palmatória. A gente está usando a prova para punir o aluno. E é isso que a gente pretende evitar quando dá essas sugestões. Outros pontos importantes que a gente pode pensar. A neurociência nos ajuda a compreender que sujeitos com TDAH têm mais dificuldade de organização do espaço, têm mais dificuldade na grafia, psicomotricidade. Assim, a maioria das pessoas com TDAH tem uma caligrafia ruim. A gente conhece isso como disgrafia, uma caligrafia ilegível. Nesse caso, professor, não faz o menor sentido ficar exigindo caderno de caligrafia ou exigindo que a criança ou adolescente faça a letra muito certinha, porque é muito difícil para ele. Ele vai perder tanto tempo no traçado da letra que ele não vai conseguir raciocinar a questão. E isso é preciso ser considerado, porque ainda hoje percebemos professores que tiram ponto do menino porque ele fez a letra feia. Ah, não, você fez a questão certa, mas você pôs com a letra muito feia, está muito bagunçado, está muito desorganizado aqui, então você vai perder ponto. Então, olha só, de novo, a avaliação sendo usada como palmatória. Outro lugar muito interessante que a gente observa o comprometimento do aluno é com relação à memória de trabalho na hora de uma avaliação. O TDAH, ele afeta diretamente a memória de trabalho, que é aquela memória que a gente usa no momento de solucionar um problema. É como se fosse você colocar as ferramentas em cima de uma mesa na hora de fazer um determinado trabalho. É como se fosse você colocar ingredientes de um bolo antes de fazer o bolo. Você primeiro separa todos os ingredientes para depois começar a bater o bolo. Dessa maneira, é preciso que a gente entenda quando o aluno fala assim: professor, eu estudei, eu sei a matéria, mas me deu um branco na hora da prova, um branco. Existe uma correlação entre os processos cognitivos, principalmente a memória de trabalho, e os processos emocionais. Então, emoções negativas muito intensas, elas podem interferir sim, tanto na atenção quanto no processamento cognitivo, principalmente na memória de trabalho. Então, o menino entrega a prova, vai lá fora, lembra de todas as questões. Ele fala assim: não acredito que eu errei isso, não acredito que eu não respondi isso, eu estudei tanto, eu sabia tanto, que má nota que eu dei. E é uma angústia muito grande. Então, é outro ponto que a gente tem que se lembrar. Muitas vezes o professor cobra que o aluno decore fórmulas.
cobra que ele decore, às vezes, os fatos, sendo que, por esse motivo, o próprio Enem disponibiliza a calculadora para o aluno. Outro ponto muito interessante que a gente tem que marcar é a técnica de aprendizagem sem erro. O que é isso? Os sujeitos com TDAH, eles tendem uma labilidade emocional e na motivação. Então, eles parecem ser mais insensíveis às punições e eles se sentem muito facilmente desmotivados. Então, ele não vai se dedicar tal qual os demais alunos. Ele não vai se empenhar tanto como os demais alunos. Isso é uma característica mesmo do quadro. É preciso que a gente deixe ele mais motivado na medida em que a gente coloque questões que sejam possíveis de serem resolvidas por eles. Então, não adianta eu escolher uma questão que vai ser muito difícil, que ele não vai saber resolver. De novo, vai ser uma avaliação com a função de punir, como diz Perrenot, uma avaliação como tortura medieval. Então, que eu possa regular a intensidade do conteúdo que eu cobro para que ele possa ser executado pelo aluno e assim a avaliação não se torne uma tortura. Pois bem, professor, essas são algumas dicas, nem de longe iremos esgotar todo o conteúdo somente com elas e também não significa que todas sirvam para todos os alunos com TDAH. Mas o mais importante é pensar que na neurociência a gente encontra um aparato para compreender o processo de aprendizagem do nosso aluno. Essa é uma das principais contribuições da neurociência aplicada à educação. Ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Até breve.